Estamos de volta para a lição de número 4 da matéria O Pentateuco, do livro da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Lição 4, a história de Isaac, Jacó e José, os 3 últimos patriarcas do livro de Gênesis. A porção dos 20 primeiros capítulos de Gênesis considera até agora as histórias também de Adão, Noé e Abraão. O equilíbrio desse livro prossegue ainda ao relatar estreitamente a escolha divina que levou à história de Isaac, Jacó e José. Assim, essas 6 figuras, Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José, são os principais personagens. Claro que aparecem outros, como Abel e Caim, Sete e Enoque. Então, mas nós concentramos, o livro começa com a história de Adão, depois passa para a história de Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Adão, Noé e Abraão, do capítulo 1 ao 25, e do capítulo 26 ao capítulo 50, Isaac, Jacó e José, no livro de Gênesis. Isso é para te dar uma pequena estrutura do livro de Gênesis. Muito bem, vamos ao esboço da lição, a história de Isaac. Nós falamos de Isaac e dos seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Já na lição 3, nós vamos continuar falando da história de Isaac, capítulo 25, do verso 19 ao capítulo 27, verso 46, ainda a história de Isaac. Depois, capítulo 28 a 36, a história de Jacó. Depois, Gênesis, capítulo 37 a 41, a primeira parte da história de José, com um parênteses, o capítulo 38 nos conta a história de Judá e Tamar. E a segunda parte da história de José, Gênesis 42 a 50. O objetivo dessa lição é que você conheça a história de Isaac, de Jacó e de José. Vamos ao primeiro texto, a história de Isaac. Nós falamos na lição 3, e apenas recordando, o contexto do nascimento dos filhos de Isaac. Isaac e Rebeca casaram-se 20 anos antes do nascimento de seus filhos. E se o Senhor não tivesse respondido suas orações, eles continuariam sem filhos. Mas isso frustraria o plano de Deus da família, dar continuidade a Abraão e abençoar todas as famílias da terra. Esaú e Jacó eram gêmeos, mas foi aquele o primeiro que rompeu a madre, foi Esaú, e Jacó o segundo. Os 2 bebês diferiam acentuadamente na aparência. Um era peludo, o outro liso, conforme vimos na lição anterior. E à medida que cresciam, tornou-se evidente que o seu temperamento e caráter também eram bem diferentes. Antes dos meninos nascerem, Deus havia prometido a Rebeca que o mais velho serviria ao mais novo, Gênesis 25, 23. O livro de Gênesis retrata cuidadosamente as distinções entre os filhos de Isaac. Jacó era zeloso por realizações espirituais e sinceramente ansioso para ser fiel a Deus, apesar de tendências que não eram louváveis. Esaú era tão indiferente a Deus que foi capaz de vender seu direito de primogenitura, casar-se com mulheres hititas e até mesmo planejar a morte de seu irmão. A Bíblia diz que ele odiava Jacó, Malaquias, capítulo 1, verso 3. O casamento de Esaú com as donzelas hititas foi mais uma manifestação do descuido desse homem com os assuntos espirituais. Caracteristicamente, as suas esposas ímpias persistiam em suas religiões pagãs e, é claro, inevitavelmente influenciaria seu marido e seus filhos à idolatria.
Também o incidente da compra do direito da primogenitura por Jacó, pagando por essa bênção com um guisado, ocorreu quando os irmãos ainda eram jovens. O direito da primogenitura incluía, número 1, a bênção do pai. 2, uma porção dupla da propriedade do pai. 3, tornar-se chefe da família. 4, ser o sacerdote da família. 5, estar na linhagem do Salvador. 6, herdar a escritura do título da terra de Canaã. 7, ser o patriarca de uma grande nação. A loucura cometida por Esaú é típica do comportamento daquele que renuncia às bens espirituais em prol de gratificação passageira. Vamos à renovação da promessa, Gênesis 26. Como nos dias de Abraão, houve fome na terra. Isaac partiu para a terra dos filisteus, a exemplo do que seu pai fizera. O Senhor já houvera prometido abençoar amplamente Isaac e proibiu de descer ao Egito. Em Gerar, na Filícia, Isaac repetiu o erro cometido seu pai e negou ser casado com sua mulher, que era sua esposa. O roteiro aqui se repete. Novamente, Abimeleque não castiga o filho de Abraão, mas ainda concede uma liberdade explícita para habitar entre os filisteus e ali contar com a sua proteção. A bênção do Senhor sobre ele, apesar do erro cometido, foi tanta que a sua prosperidade despertou ciúmes nos filisteus, que passaram a exigir que ele saísse da sua terra. O episódio a seguir mostra que a mansidão e a paciência, muito resistente, características fortes da personalidade de Isaac, ao lidar com a disputa com os filisteus, criaram contra ele a sua escolha. Foi retirar-se de Ezeque, de Sitna, seguindo para Reobote. Nesse evento, Isaac permaneceu firme como um homem paciente e devoto. Deve ser preservando bom testemunho, especialmente seu relacionamento com Deus. Gênesis capítulo 27. A bênção roubada. Os atos de Jacó nesse capítulo são difíceis de justificar. Ele já houvera agido em tempos passados para garantir a primogenitura, da qual seu irmão já abrira mão livremente. Ele também era alvo da promessa divina de vir a ser senhor de seu irmão mais velho. Mesmo assim, Jacó, auxiliado e incentivado pela sua mãe, cometeu a loucura de enganar o seu pai. É óbvio que ele desejava sacramentar o direito da primogenitura com o seu pai, mas ao fazê-lo desprezou por completo a honra que ele deveria ao seu pai e também a soberania a Deus, pois o Senhor independe de subterfúgios humanos para fazer a sua vontade valer. De fato, todos os envolvidos nesse evento, Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, agiram, cada qual segundo o que melhor lhes parecia. Mas somente a vontade de Deus é que de fato prevaleceu, sem depender dos recursos dos homens. A bênção sobre Jacó é declarada pelo próprio Deus, nos versos 28 e 29, que estabeleceu ser considerado como filho mais velho e assim assumir as bênçãos que estavam reservadas ao primogênito. As coisas que Isaac prometeu a Jacó foram resumidas assim. Primeiro, propriedade. Segundo, prestígio. Propriedade, verso 28, Gênesis 27, 28. A propriedade. Não é assim, pois, te dê Deus o orvalho do céu e das gorduras da terra e abundância de trigo e mosto. O prestígio, sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Verso 29, a sucessão patriarcal, os filhos de tuas mães encurvem-se. E proteção, verso 29, sejam os que te amaldiçoarem malditos, os que te amaldiçoarem benditos, os que te abençoarem. Essas eram as bênçãos.
O relato bíblico não empresta qualquer justificativa às ações de Rebeca. Embora Jacó tivesse legitimamente comprado essa bênção, e embora a promessa de Deus fosse clara quanto à sua precedência, o comportamento fraudulento e incompatível com a bênção e com a pureza divina. As suas atitudes e de seu filho mais novo provocaram grande sofrimento e punição. No caso de Jacó e Rebeca, a mãe e o filho, tão próximos, foram separados e não mais se viram. Um dado importante relacionado com Isaac, ele compreendeu mal a expectativa de vida que tinha. Quando convocou Esaú para dar-lhe a sua bênção, Isaac tinha 137 anos nessa época. Após esse evento desastroso, ele ainda viveu 43 anos, alcançando a idade de 180 anos de idade. Certamente, Isaac, o pai de Jacó, foi o que mais viveu. Abraão viveu 175 anos, Isaac 180, Jacó 147 anos e José 110 anos. Portanto, entre Abraão, Isaac e Jacó, Isaac foi o que mais viveu, 180 anos. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O direito de primogenitura que Jacó almejava incluía, vamos lá, a letra B parece que é a correta, a bênção do pai, uma porção dupla da propriedade do pai, tornar-se chefe da família, ser o sacerdote da família, estar na linhagem do Salvador, herdar a escritura do título de Canaã e ser o patriarca de uma grande nação. Portanto, letra B é a correta. 4.2. Os filisteus de Ezeque e Sitnas se criaram contendas com Isaac, por invejarem a prosperidade do patriarca. Nessa ocasião, quais as características da personalidade de Isaac se destacaram? Aqui a letra C, mansidão e paciência. Foram as duas características que se destacaram. Mansidão e paciência. Vamos ao texto 2, agora a história de Jacó. Gênesis 28 a 36, temos do capítulo 28 ao 36 a história de Jacó. Jacó começa sua história em Betel, Gênesis 28. Após enganar seu irmão e seu pai, Jacó entendeu que fugir era o melhor a fazer. E a orientação dos seus pais foi para que ele seguisse a Padã Arã e achar uma esposa para si. Veio um momento preciso. A jornada de Jacó foi realmente memorável. Em Betel, ele experimentou sua primeira revelação divina. É notável a visão da escada e dos anjos que subiam e desciam. O Senhor, que estava acima da escada, confirmou a Jacó as promessas feitas a Abraão e assegurou que lhe fora concedido o direito da primogenitura e que ele fora estabelecido como membro da linhagem escolhida. Embora a escada de Jacó formasse apenas uma ponte temporária entre a terra e o céu, a visão foi suficiente para movê-lo uma nova consagração. Jacó ergueu uma coluna, um memorial àquela ocasião, e usou um monumento de pedras como um altar, sobre o qual ele derramou óleo e confirmou sua dedicação a Deus. Em tempos posteriores, essa mesma coluna foi associada ao culto pagão, que foi severamente condenada por Deus em Oséias 10, verso 2. Incluído no pacto de Jacó nessa ocasião, estava sua promessa de retornar a Deus a 10ª parte de tudo que lhe fosse agregado, ou seja, dar o dízimo. Essa proporção é o dízimo, é o nosso modelo de uma oferta mínima ao Senhor. Abraão também havia feito o mesmo, dando o seu dízimo a Melquisedeque. Vamos a Gênesis, capítulo de número 29, Jacó em Arã. Arã era parte do distrito de Padã Arã.
a parte norte da Mesopotâmia. As experiências de Jacó nesse lugar foram permitidas e dirigidas por Deus a fim de torná-lo amadurecido. Jacó, ao chegar, rapidamente encantou-se por Raquel e as artimanhas de Labão para que Jacó pudesse casar-se com Raquel. O homem, Labão, que era seu tio, viria também a ser seu sogro. E logo, pois, não era um costume exigir que um homem pagasse pela mulher que tomaria por esposa. Mas a ganância de Labão tornou o relacionamento entre eles dois algo muito particular e diferente. Além, claro, de muito desgastante. O muito amor que Jacó nutria por Raquel fez com que os 7 anos de trabalho prestados a Labão, como compensação para tomar a filha daquele ganancioso homem em casamento, passaram com poucos dias. Jacó trabalhou 7 anos pela sua esposa. Mas, como nós sabemos, ao fim dos 7 anos, o sogro enganou e entregou a Jacó a sua filha mais velha, Lia, em lugar da mais moça, por quem o rapaz estava realmente enamorado e por quem tanto trabalhara. A reação de Jacó, entretanto, parece muito branda diante do que realmente tudo aquilo significava. Certamente porque ele via diante de si a colheita de muito engano que semeara em sua vida. Quem planta engano, colhe engano. Apesar de Lia não ser a mulher escolhida por Jacó para unir-se em casamento, ele a recebeu. E o capítulo 29 registra o nascimento de ao menos 4 filhos seus: Rubem, Simeão, Levi e Judá. A família e os rebanhos de Jacó em Harã. Gênesis capítulo 30. O nascimento de outros 7 filhos adicionais e de uma filha, contados nesse capítulo, completam o número de filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Devemos destacar o nascimento de José, que foi o primeiro filho de Raquel, a mulher tão amada por Jacó. Nesse episódio, foi extremamente feliz quando os 14 anos de serviço para suas esposas foram concluídos. Jacó fez agora um acordo com Labão, pelo qual agora trabalharia em troca de receber o gado. No início, Jacó receberia os animais manchados, salpicados e malhados, como as ovelhas orientais são geralmente brancas e as cabras são negras. Jacó estava em desvantagem. No entanto, ele foi grandemente favorecido e, apesar do trama de Labão, as posses de Jacó aumentaram rapidamente. Sem dúvida, a verdadeira razão para a prosperidade de Jacó foi a intervenção e a provisão de Deus em seu favor. Labão era muito astuto e experiente na criação de animais para arriscar com resultados humanamente influenciados. Os esforços de Jacó só tiveram sucesso porque o Senhor interveio e sobrenaturalmente dirigiu o resultado. A partida de Jacó e sua despedida em Mispa. Gênesis 31. Chegou finalmente o momento de deixar Padã Arã. Depois de 20 anos, Jacó, incomodado pelo crescente ciúmes de Labão, mas especialmente tomado de um temor e pela revelação de vida que lhe colocaria concedida nesses 20 anos, partiu de volta para sua terra. Ainda sujeito, de modo sorrateiro de agir, ele escolhe partir em segredo, sem comunicar ao seu sogro. Toma suas posses, empregados, esposas, filhos, sem deixar Labão, que sabia o que estava fazendo. Na partida, Raquel decidiu tomar as estátuas pagãs que seu pai mantinha. Embora as pretensões dela com aqueles ídolos não sejam claras, é seguro afirmar que ela não pretendia fazer culto àquelas imagens. Mais provável é que Raquel considerava que as estátuas serviriam algum tipo de espólio, de herança, porque eram itens de valor financeiro razoável. Fica claro aqui
Também que Jacó não tinha conhecimento sobre aquilo que sua esposa fizera. Labão tomou conhecimento dos fatos somente 3 dias depois, após a partida de Jacó. Quando, por fim, o sogro que foi atrás dele o alcançou, o genro, a caravana de Jacó já estava no monte Gileade. Deus advertiu a Labão, em sonhos, a ser gentil no seu tratamento com Jacó, de modo que o encontro de ambos fosse uma despedida cordial. Jacó e Labão depois se ergueram um memorial para marcar o lugar de separação e partiram com a benção de Mispa, colocando Deus como testemunha entre eles de um acordo mútuo que não haveria um de importunar o outro. Gênesis 32, Jacó em Peniel. O prazer de Deus com o retorno de Jacó é indicado pelo fato que havia anjos para acolher o peregrino. Embora 20 anos se tivesse passado, e apesar da segurança divina e a expectativa do encontro com Esaú, causou bastante receio, muito receio, na verdade, em Jacó. Apesar de ele ter ido e ver anjos, quando ele foi em Betel, numa escada subindo e descendo, e agora na volta o exército de Deus o acompanhava, ele passou a organizar uma estratégia para minimizar um possível dano que Esaú pudesse lhe causar. O relato que Esaú estava a caminho para encontrá-lo com 400 homens era, de fato, temerário. Ele temeu. Os presentes que ele preparou para Esaú incluíam 580 animais. E Jacó esperava que isso diminuísse a ira de Esaú. Mas se essa medida falhasse, ele esperava que, dividindo em grupos sua família, pelo menos metade da sua casa sobrevivesse. Junto com essas medidas externas, Jacó passa a noite em oração. Orou e humildemente suplicou a Deus que o libertasse seu irmão. Em Peniel, quando Jacó pensou na aproximação do irmão a quem ele havia injustiçado, ele era muito mais espiritual quando enganou o seu velho pai. Jacó agora se entregou numa oração fervorosa, confessando a sua indignidade e implorando a proteção de Deus para sua família. Buscando assegurar o êxito de sua estratégia, Jacó fez toda a família cruzar, separado dele o val de Jaboque. Finalmente, Jacó se viu sozinho e teve então um encontro particular com Deus. A fraqueza de Jacó tornar-se-ia em sua força quando confessou ser um humano fraco. Finalmente estava em condições de pedir ao Todo-Poderoso, o príncipe, e se tornar um príncipe. Lutou com um anjo e com a coxa desarticulada, sua força desaparecida, Jacó agarrou-se fracamente seu oponente e clamou por uma bênção. Poucos homens passaram por uma confirmação mais dramática e contundente em sua vida. Aquele ser celestial anunciou então que o nome de Jacó seria mudado para Israel. O seu nome até então, Jacó, suplantador ou enganador, e agora o seu novo nome, Israel, que significa um príncipe com Deus, ou um lutador com Deus, ou aquele que luta com Deus, e não contra Deus, mas com Deus ao seu lado. Jacó, então, encontra Esaú, Gênesis 33. Jacó estava, de fato, mansamente humilde quando encontrou-se com Esaú. Ele implorou perdão e pediu a amizade do seu irmão. Esaú graciosamente atendeu aos pedidos e demonstrou não querer fazer mal contra Jacó. Esaú foi tão indulgente e pouco exigente que foi necessário que Jacó o exortasse a receber os presentes oferecidos que Esaú fez. Os irmãos se separaram. Quando Esaú partiu para o Monte Seir, Jacó prometeu seguir atrás e encontrar Esaú ali, mas terminou por agir de modo completamente diferente. Seu primeiro lugar de parada foi Sucote. Depois ele se mudou para Salém, a cidade de Siquém. Lá, Jacó comprou
uma gleba de terra, verso 19 de Gênesis 33, e ampliou as posses de sua família na terra prometida. Gênesis 34, Diná é molestada. Os eventos descritos nesse capítulo vão trazer tristeza e humilhação a Jacó. Embora os árabes tradicionalmente aplicassem a pena de morte por estrufo, o violento massacre dos moradores de Siquém e o procedimento de engano e desrespeito à honra era injustificável. Os filhos de Jacó estavam cientes de que Deus havia proibido o casamento misto em qualquer circunstância, e nem mesmo a circuncisão poderia qualificar um estrangeiro para se casar com alguém do povo escolhido. Por isso, a artimanha de Simeão e Levi, irmãos plenos de Diná, comprometeu tão seriamente o testemunho do seu pai. Jacó, por sua vez, repreendeu os filhos, mas o fez fracamente. Jacó em Betel e Belém. Após os eventos sórdidos do capítulo 34, Jacó mais uma vez tornou-se sensível à voz de Deus e ao chamado a Betel. Ele e sua família passaram por reavivamento espiritual, escrupulosamente afastaram todos os deuses pagãos e fetiches pagãos. Em Betel, Jacó construiu um altar e prontamente experimentou uma nova visitação de Deus. O Senhor confirmou a mudança do nome de Jacó para Israel e mais uma vez renovou para com ele a sua aliança. Jacó ergueu ali uma coluna de pedra e fez a primeira oferta de bebida mencionada nas Escrituras. Jacó e sua família continuaram para o sul de Betel, para Belém, e lá, ao dar à luz a Benjamim, Raquel morreu. Jacó lamentou sua morte sinceramente. O filho nascido, porém, acalentou o seu coração. E Jacó pôs o nome nele de Benjamim, filho da minha mão direita. Faz-nos lembrar, Benjamim aqui, Jesus, o filho da destra do pai. Vamos à descendência de Esaú, Gênesis 36. Nesse capítulo 36, a genealogia de Esaú completa a história bíblica de sua família, e assim nos prepara para o desenvolvimento da história da linhagem escolhida. A terra de Israel havia sido prometida a Jacó, e não aos filhos de Esaú. Portanto, foi de acordo com o programa divino que ele deixou aquele lugar. Esaú e seus descendentes fixaram residência na localidade anteriormente conhecida como Edom, cujos moradores originais eram os Hurritas. A posteridade de Esaú, que não eram amigáveis para com Israel, e às vezes agiam com aberta hostilidade contra os seus irmãos, e foi absorvida forçosamente por Israel durante o reinado dos Macabeus, anos 167 a.C. ao ano 63 a.C. Vamos aos exercícios. Em Betel, Jacó teve a visão da escada de anjos que subiam e desciam, onde Deus lhe confirmara a aliança feita com seu avô Abraão. Jacó faz um monumento de pedras e se dedica a Deus, prometendo, letra A, retornar a Deus a 10ª parte de tudo que recebesse. Vamos ao 4:4. Jacó enamora-se da filha mais nova de Labão e trabalha 7 anos para recebê-la em casamento. Após esse período, é enganado pelo sogro, recebendo a mais velha, Lia. Ele trabalha mais 7 anos por Raquel e após esse período começa a receber pelo seu trabalho todas as cabras e ovelhas que nascessem manchadas, salpicadas ou malhadas. Labão aceita esse acordo porque, letra B, a maioria das ovelhas orientais são brancas e as cabras são negras, sendo poucos animais que nasciam manchados, salpicados e malhados. Letra B é a correta. 4:5. Ao retornar, Jacó demonstra medo do seu irmão Esaú, que lhe vem ao encontro com 400 homens. Quais atitudes o patriarca toma diante desse temor? Verso D.
envia vários presentes ao irmão pelo caminho, organiza estrategicamente seu rebanho, sua família, para o caso de haver necessidade de fuga, e fica sozinho do outro lado do Jaboque, lutando com Deus até que este o abençoasse. Letra D é a correta. Vamos ao texto 3, a primeira parte da história de José, Gênesis 37 ao capítulo 41. José e sua família e sua ida ao Egito. José é o filho primogênito de Raquel. Tinha entre 5 ou 6 anos quando sua família deixou a Mesopotâmia e migrou para a terra prometida por Deus a Abraão. Assim ele foi criado principalmente em Canaã, o lar que ele conhecia e entendia. Conforme sabemos, Jacó dedicava favoritismo a José, e isso aborrecia os seus irmãos. Mesmo assim, o patriarca Jacó não demonstrou sensibilidade quando o filho predileto contou à família a respeito dos sonhos que tiveram, nos quais ele era o líder da sua parentela. O resultado dessas coisas aumentava a hostilidade de seus irmãos, que o apelidaram jocosamente de sonhador e sonhador mor. A tensão e o ódio na família de Jacó devem ser pensados também como um dos resultados inevitáveis da poligamia. Uma das razões pelas quais o sonho de José entristeceram tanto seus irmãos foi porque em seu eu interior eles reconheceram a plausibilidade do que ele sonhou. Pinturas de túmulos antigos retratam líderes tribais vestidos muito casacos coloridos, e havia mais do que um significado sentimental na túnica que Jacó fez para José. No dia em que José foi vendido como escravo, os seus irmãos estavam a alguns quilômetros distante de casa, e por isso tiveram tempo de pensar em algum destino para o seu desafeto. Quando viram José aproximando, planejaram inicialmente matá-lo. E somente Rubem teve alguma compaixão por José, poupando dos danos físicos imediatos. Lançado numa cisterna, o preferido de Jacó aguardou até que seus irmãos decidissem o que fazer com ele, e a resolução foi vendê-lo como escravo. O preço obtido pela liberdade de José, 20 moedas de prata, veio a se tornar o padrão mínimo para a venda de um escravo útil. Em dias modernos, isso equivale mais ou menos a R$1.300. Dothan foi lugar em que R$1.300 e mais ou menos em torno de $250 americanos. Dothan foi lugar em que José foi aprisionado por seus irmãos e vendido como escravo. O monte Dothan mede 65 metros de altura e os seus pés têm muitas etnias se abrigaram e desenvolveram ao longo de mais de 4 milênios. Os comerciantes compraram José pode ser chamado de ismaelitas e midianitas, uma vez que tanto um quanto o outro grupo familiar eram descendentes de Abraão. Ismaelitas e midianitas eram muito semelhantes aos hábitos e aparência. Os ismaelitas eram descendentes de Ismael e midianitas de Midian, filho de Abraão com Quetura. Por isso, qualquer dos nomes bem os descreve. A carga desses mercadores levava ao Egito consistia principalmente em especiarias e ingredientes usados no embalsamento. Mas ter um escravo para comercializar não era também financeiramente ruim. Papiros antigos indicam que nessa época os escravos da região de Canaã eram altamente valorizados no Egito e que a própria palavra cananeu também era símbolo de escravo. Os irmãos de José foram indiferentes ao seu destino e assentaram-se a comer pão. O moço, que agora era escravo, amargava a certeza de nunca mais ver o rosto de seu pai. E Jacó, enganado pela mentira de que José fora destroçado por uma besta do campo, recusava ser consolado da perda de seu amado filho. Esse cenário demonstra a indiferença e o egoísmo de seus filhos mentirosos e homicidas. Mas quem mentiu para o pai,
agora é enganado pelos seus próprios filhos. Gênesis 38, Judá e Tamar. A história de Gênesis 38 nada tem a ver com José. Na verdade, é um parêntese, mas é um importante registro para demonstrar a escolhida linhagem de Jacó. O resultado desses eventos, nesse capítulo, foi estabelecido 3 grandes famílias de Judá. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selanitas; de Pérez, a família dos Perezitas; e de Zerá, a família dos Zeraitas. Números, capítulo 26, verso 20. Pérez e Zerá eram filhos gêmeos de Judá com a sua nora Tamar. E Sela era filho de sua esposa Suá. Pérez tornou-se ancestral de José, pai de nosso Senhor. Mateus, capítulo 1, verso 3. Assim, apesar das circunstâncias questionáveis do nascimento de Pérez, ele serviu como um dos elos dos eventos que se desenrolaram, cumprindo o plano divino. Esse capítulo ilustra o casamento pela prática do levirato, o que prevaleceu como obrigação nos tempos antigos. O costume previa que, em caso da morte de um marido, o seu irmão deveria se casar com a viúva do falecido, para assim preservar o nome e a memória do falecido. Uma vez que os casamentos eram arranjados pelos pais, cabia ajudar, oferecer seu filho Sela, filho de sua legítima esposa Suá, a Tamar. Sua negligência nessa obrigação levou Tamar a seduzir o sogro em um esforço para expor a sua indiferença e negligência. Judá foi enganado, porque Tamar deu-se em relação sexual a ele trajada como uma prostituta, e ele não a reconheceu. O objetivo de Tamar era constranger Judá a honrar as suas obrigações quanto ao filho Sela, que, pelo levirato, deveria tomá-la por mulher. Esse é o resumo do capítulo 38. Vamos voltar à história de José no capítulo 39. José na casa de Potifar e na prisão. Quando José chegou ao Egito, o país africano era próspero, usando técnicas avançadas em navegação, carros de guerra, puxado por cavalos. Os egípcios tinham formado as fronteiras de sua nação sem grandes resistência dos inimigos. Eles desfrutavam de extensa posses e abundante trabalho escravo. Isso dava aos cidadãos livres muito tempo para se aplicar à cultura, ciência, tecnologia e até mesmo ao lazer. Na casa de Potifar, o sucesso de todas as relações de José rende ao jovem servo a admiração irrestrita do seu mestre. José recebeu a gestação completa de todos os assuntos domésticos de Potifar, e nele foi colocada uma grande confiança. O testemunho desse jovem nos dá segurança de que ele em nada era culpado das intenções sujas da esposa de Potifar. E ao fugir, ele fez a única coisa que podia sob aquelas circunstâncias. Embora preso em consequência da mentira daquela mulher adúltera, José em nada ofendeu a Deus. As Escrituras, por 2 vezes, observam que mesmo na prisão, o Senhor estava com José. E assim não demorou muito para que ele tivesse outra vez a condição digna de confiança por parte dos responsáveis pela prisão. Na providência divina, o futuro administrador estava sempre preparado para a sua tarefa. A vida de José e a aparente tragédia de uma cela da prisão era, afinal, simplesmente uma passagem subterrânea ao trono do Egito. Gênesis 40. José e a história do mordomo e o padeiro. Os ofícios do copeiro e padeiro eram muito importantes no Antigo Egito, pois
Figuras de cada um deles são frequentemente encontradas em monumentos egípcios. Em uma época de intrigas desenfreadas, um copeiro, ou mordomo, e padeiro de confiança eram vitais para evitar o envenenamento do governante, ou seja, do faraó. O destino desses homens ligou-se a José, pois o Senhor concedeu ao seu servo o discernimento sobre os sonhos que ambos dos empregados do faraó tiveram. E foi dessa forma que José se qualificou para as futuras oportunidades que teria com o faraó. O esquecimento que o copeiro cometeu contra José causa até mesmo em nós, os leitores, angústia e frustração, mas o tempo de Deus é preciso. O sonho de Faraó e a exaltação de José, Gênesis 41. Quando a oportunidade de José finalmente chegou, ele viu-se na presença de um faraó, perplexo seus sonhos. O filho de Jacó fez questão de, antes de testificar sobre a divina revelação, que essas revelações vinham de Deus. José não apenas interpretou os sonhos de Faraó em detalhes, mas também prestou conselhos com base nessa interpretação. Evidentemente, a sinceridade e confiança silenciosa de José convenceram inteiramente o faraó, e ele nem questionou nem a interpretação dos sonhos, nem a solidez do conselho. A exaltação de José foi imediata. O faraó discerniu que esse homem, com a sabedoria de interpretar, era uma escolha ideal para administrar durante os anos vindouros. José não foi nomeado para esse alto posto, mas também, através do casamento com Asenate, foi-lhe concedido um parentesco com as melhores famílias do Egito. A corrente de ouro dada a José seria equivalente a uma medalha de serviço distinto concedida a um governante de um estado. Em linguagem moderna, o cargo de José era descrito como o primeiro-ministro do Egito. Durante os 7 anos de abundância, 2 filhos lhe nascem, Efraim e Manassés. Esses eram destinados a se tornarem chefe das tribos israelitas, 2 tribos, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. A sequência da abundância e fome no Antigo Egito não era incomum. Os arqueólogos relatam várias descrições de fome prolongada e o expediente de alimentar a nação a partir de armazéns previamente fornecidos. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O resultado da poligamia na família do patriarca Jacó resultou letra A, tensão e ódio entre os familiares, gerando inveja dos irmãos em relação a José, o filho preferido do seu pai. 4.6, letra A. 4.7. De qual filho de Judá, descendente da família do rei Davi, ancestral da família em que nasceu Jesus Cristo? A letra correta aqui é a letra C, Pérez, filho de Tamar. Inclusive aparece na genealogia de Jesus, Mateus 1. Daí a importância do capítulo 38 de Gênesis. Pérez, filho de Tamar. Vamos finalmente ao texto 4, a segunda parte da história de José, Gênesis 42 ao capítulo 50, e assim encerra o livro de Gênesis. Novamente, isso é uma visão panorâmica. O aluno deve ler o livro de Gênesis, deve estudar, mas nós estamos dando uma visão panorâmica do livro de Gênesis. Vamos lá. A primeira viagem dos irmãos de José ao Egito, Gênesis 42. A fome de 7 anos prevaleceu, não apenas no Egito, mas também em lugares distantes, como Canaã. Logo, o velho Jacó achou necessário enviar seus filhos ao país africano para comprar comida. Foi assim que José, sem esperar que um dia viesse a acontecer, viu-se face a face com seus irmãos. E assim os seus sonhos estavam se cumprindo. E ao revê-lo, lhe mostrou admirável contenção e discernimento penetrante. Ele escolheu esperar até que eles
se desnudassem diante de si. Aprisionar Simeão e devolver o dinheiro pago pela comida foram tudo ações calculadas para perturbar e confundir seus irmãos e dissipar aquela superficialidade e hipocrisia que residiam neles. Gênesis 43, a segunda viagem dos irmãos de José ao Egito. Os irmãos adiaram o retorno ao Egito, o quanto puderam, mas as dores da fome os pressionavam severamente. E mais uma, eles partiriam para o Egito. Dessa vez, deveriam levar Benjamim consigo e levar dinheiro em dobro para o milho, além de um presente muito sugestivo para José. Iguarias e Canaã, mesmo em tempo de fome, essas iguarias incluíam mel, tâmara, pistache, bálsamo, amêndoas e laudano. Não devemos estranhar que, apesar da escassez, a família de Jacó ofertasse ao governador egípcio esses itens. Embora fossem víveres muito apreciados, essas iguarias eram insuficientes como dieta diária de alimentação. Os 11 irmãos foram cordialmente recebidos por José, ainda não reconhecido por eles, que imediatamente mandou preparar-lhes um banquete. Os filhos de Jacó comeram, mas estavam desconfortáveis com aquela situação. No curso do episódio, eles se curvaram a José. E assim, o primeiro dos sonhos dados pelo Senhor ao primogênito de Raquel se realizou. No banquete, ao sentar-se separado de seus irmãos, José adotou o papel de um egípcio nativo, que nunca estaria perto de um estrangeiro a ponto de contaminar-se. A demonstração de favoritismo a Benjamim durante a refeição foi um claro teste de José aos corações de seus irmãos. Contudo, não conseguiu deixar de pensar, também foi uma demonstração de afeição pelo seu irmão, filho da mesma mãe, Raquel, falecida ao dar à luz a Benjamim. Gênesis 44, o arrependimento dos irmãos. A história registra que era costume dos homens egípcios possuir um cálice especial, que era um cálice pessoal. No caso dos egípcios pagãos, esse cálice servia até para fins de adivinhação. Funcionava assim: a taça era preenchida com água. Em seguida, partículas de ouro, prata e pedras preciosas eram adicionadas ao líquido, e os desenhos resultantes da mistura seriam lidos por um vidente. É óbvio que José não se entregaria a isso, porém, culturalmente, lhe cabia possuir um cálice de uso pessoal. Logo, o roubo de tal peça era, sem dúvida, um desarranjo muito sério, e assim criou-se o pretexto para que ele retivesse Benjamim. A estratégia de José na questão do cálice provocou uma demonstração de impressionante mudança em seus irmãos. Judá, que anos atrás havia insistido na venda de José aos ismaelitas, agora implorava, com humildade e ternura, por Benjamim, oferecendo-se para ficar em lugar do irmão caçula. De fato, o discurso de Judá por Benjamim é um dos mais tocantes da literatura mundial e, doutrinariamente, é um emblema do sacrifício vicário de Cristo em nosso favor. Agora, finalmente, José sabia que seus irmãos haviam passado por uma genuína mudança interior e que se arrependiam sinceramente de sua conduta passada. Eles agora demonstram apego devotado uns aos outros, incluindo a Benjamim, e manifestam uma reverência amorosa e afeição por pai. Gênesis 45. José revela-se a seus irmãos. A hora de dar-se a conhecer, por fim, agora era chegada. Em privacidade com os 11, José declara a sua verdadeira identidade. Ele atenuou o choque provocado em seus irmãos
ao descrever seus planos futuros para eles e comissionando que trouxesse suas famílias ao Egito. E a Jacó para a terra de Gósen. Por fim, a verdade resplandeceu sobre todos. Os irmãos de José lançaram-se sobre ele com calorosas demonstrações de afeto. O belo espírito de José, nesse momento, é revelado em suas palavras. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. A pedido de José, os seus irmãos retornam a Canaã, com a intenção agora de trazer Jacó e suas famílias para se estabelecerem na terra de Gósen. E José cuidadosamente providenciou alimento para seus familiares, a fim de atender suas necessidades imediatas. Ele deu roupa para os seus irmãos, permitiu-lhes vestir de modo conduzente com o novo status de parentes próximos do principal administrador do Egito. Embora, a princípio, Jacó estivesse inclinado a ser cético em relação à história dos irmãos, ele ficou convencido quando viu os carroções egípcios concordando em viajar para Gósen. As escrituras relatam-nos que o espírito de Jacó reviveu. Gênesis 46. A família de Jacó parte para o Egito. Deus havia instruído Isaque que não descesse ao Egito. Gênesis 26, verso 2. Mas agora, o mesmo Senhor dizia a Jacó que não temessem seguir para lá. José viajou para Gósen para encontrar com seu pai, e as escrituras descrevem a comovente cena de encontro de ambos. Apesar de suas muitas aventuras e realizações, nesse ponto Jacó descobriu que a sua verdadeira grandeza não existia em si mesmo, mas em relacionamento com José. Embora Jacó se tenha declarado contente em morrer assim, após ter visto finalmente a José, Deus concedeu a ele mais 17 anos de vida após sua imigração para o Egito. Orientado por José, sua família disse ao faraó que vivia do pastoreio e que ajudou a preservar os descendentes de Abraão, apartando dos pagãos egípcios em Gósen. Muitos estudiosos sugerem que a dinastia, naquela época, graças à divina providência, o Egito era governado pela dinastia dos Iquisos, que eram reis pastores, o que, claro, ajudou a família de José perante Faraó. José apresenta sua família ao Faraó. Gênesis 47. Embora José fosse o administrador, chefe, devido nomeado da terra, ele achou apropriado ter a aprovação do Faraó sobre seus planos finais para o assentamento de sua família. Assim, ele trouxe 5 de seus irmãos, mais tarde Jacó, e os apresentou ao Faraó. Observe a beleza profética disso. Quando José levou seu pai ao rei do Egito, quem levantou as mãos para abençoar a Faraó não foi o astuto Jacó, mas o transformado Israel. O monarca egípcio ficou impressionado com a família de José e concedeu-lhe o que foi pedido, a terra de Gósen. Era um lugar desejável para estabelecer, pois era fértil e incluía amplas pastagens. Além disso, era um pouco mais retirada do resto do Egito. José provou ser um administrador extraordinário, pois ele foi capaz de obter para Faraó toda a riqueza e posses do povo egípcio, sem, no entanto, antagonizar ou ofender os súditos. O resultado foi que, posteriormente, o povo egípcio, com exceção dos sacerdotes, arrendou de volta suas terras em uma base de partilha, com 1/5 de toda a sua produção sendo devolvida ao faraó. Tal plano resultou em uma vasta receita para o Estado, mas aparentemente sem que as pessoas se sentissem oprimidas. A plausibilidade dos eventos da vida de José no Egito é confirmada e achada pelos arqueólogos.
o túmulo de El-Cabe, um governador de uma província egípcia e uma possível contemporânea de José, contém inscrição que inclui a história de uma grande fome. Ela informa que o governador distribuiu aos sofredores o trigo que havia sido armazenado nos anos de abundância. Gênesis 48. Os filhos de José são abençoados por Jacó. Aproximando-se a morte de Jacó, José decidiu levar seus 2 filhos para serem abençoados pelo patriarca. O resultado daquele encontro foi que Jacó estabeleceu que ambos os netos seriam contados como seus próprios filhos e que tornou-os cabeça dentre as tribos de Israel, especialmente incluídos na aliança com o povo de Deus. Ao conceder a bênção patriarcal, Jacó deliberadamente colocou a sua mão direita sobre o filho mais novo, significando assim que o mais novo deveria ter a preeminência sobre seu irmão. Na história posterior, a tribo de Efraim tornou-se mais poderosa do que a de Manassés, embora Manassés fosse o irmão mais velho. Mas vale dizer que também Manassés teve uma porção de terra maior do que a de Efraim. Vamos à bênção patriarcal e à morte de Jacó. Gênesis 49 e 50. A ocasião da morte de Jacó é uma cena impressionante. O velho homem reuniu seus filhos em torno de si e profética e poeticamente dirigiu-se a cada um distintamente. Fatos notáveis sobre as menções dirigidas a cada filho seu precisam ser notadas por nós aqui. Rubem, embora fosse o primogênito de Jacó, perdeu seus privilégios e a sua tribo deveria ser relegada à obscuridade comparativa. Rubem havia se mostrado precipitado em suas ações e foi especialmente condenado por ter cometido adultério com Bila, a concubina de seu pai. Simeão e Levi agiram erroneamente no caso do assassinato traiçoeiro dos siquimitas, e ambos se desqualificavam do elogio patriarcal. Simeão seria disperso e espalhado em Israel e se tornaria uma das mais fracas tribos, até amplamente absorvida por Judá, e perder a sua identidade. Os levitas, apesar de tudo, foram destinados ao grupo sacerdotal, mas também desprovidos da posse de terra. Seriam espalhados também em Israel. Judá aumentaria em força, até que Siló, o portador da paz, chegasse. Essa é uma referência ao Messias. A profecia de Judá é, na verdade, o cerne do pronunciamento de Jacó. Por isso, Cristo é chamado o leão da tribo de Judá. A figura do verso 11 e 12 retrata a prosperidade e abundância, que seria a evidência da aprovação divina sobre a tribo de Judá. Zebulon instalar-se-ia nas regiões costeiras como comerciante. Isacar tornou-se um trabalhador agrícola, paciente e apaziguador. Dan, apesar de uma pequena herança, seria uma tribo perspicaz e inteligente por natureza predadora. Gade seria vítima por invasores, mas em última análise triunfaria. Quando a tribo se estabeleceu na terra, estava localizado a leste de Jordânia e, portanto, particularmente sujeita a saqueadores. Asser desfrutaria de prosperidade e da bênção de Deus. Naphtali seria livre e próspera. E um privilégio concedido a Naphtali na história posterior foi que Cristo realizou o início do seu ministério nas terras dessa tribo. José foi elevado para ser numeroso e abençoado, para manter a virtude espiritual. E, é claro, havia providenciado 2 filhos de José, Efraim e Manassés, que participavam da herança e representariam essas tribos. Benjamim seria uma tribo guerreira, enriquecida com os despojos da vitória. 2 importantes personagens bíblicos dessa tribo são Saul, o primeiro rei de Israel, e Saulo, o apóstolo dos gentios. O último pedido de Jacó
foi enterrado na caverna de Macapela, que era o cemitério da família. O velho pai das 12 tribos morreu aos 147 anos, 17 dos quais foram vividos no Egito. O corpo de Jacó foi embalsamado de acordo com a habilidade dos egípcios, e o procedimento de embalsamento incluiu a remoção dos órgãos internos e vísceras e a imersão dos restos em sua solução de carbonato de sódio. Como passo final, o corpo foi envolto em muitos metros de pano de linho. Em luto por Jacó, o povo do Egito concedeu-lhes as habituais 70 dias próprios dos funerais dos membros da família real do Egito. O luto consistia em rasgar vestes, bater com o peito, jogar areia sobre a cabeça. Ao final do período de luto, José e sua família, seus irmãos e os servos de Faraó viajaram 480 quilômetros até Canaã para enterrar Jacó. Os egípcios estavam acostumados a grandes funerais pomposos e sua influência é evidente nessa ocasião. Embora eles nunca houvessem enterrado seus dignatários em uma terra estrangeira. Embora seus irmãos temessem retaliação de José após a morte de seu pai, os seus medos eram infundados. Eles estavam equivocados em medir José por si mesmo. José manteve a sua bondosa virtude e viveu até os 110 anos. Antes da sua morte, José garantiu sua família a promessa de que ele seria enterrado com seus antepassados, quando o tempo de retorno à promessa chegasse. O livro de Gênesis, portanto, termina com a declaração de que José morreu, foi embalsamado e sepultado no Egito. E uma das últimas palavras do livro de Gênesis é essa. E morreu José, da idade de 110 anos, embalsamado, e o puseram num caixão no Egito. A última palavra do livro de Gênesis é Egito. E, no caso de José, um caixão no Egito. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Por que os irmãos de José foram ao Egito? Gênesis capítulo 42. A resposta é para comprar alimento, pois a seca fora muito severa naquele ano. 4.8a. 4.9. José não se revelou a seus irmãos quando os encontrou pela primeira vez no Egito. Por quê? A letra C, a correta, queria testá-los para saber se havia arrependimento no que fizera com ele anos atrás. A revisão da lição. Assinale com X a alternativa correta. A bênção sobre Jacó, dos versos 28 e 29 de Gênesis 27, pode ser resumidas assim: prosperidade, prestígio, sucessão patriarcal e proteção. Letra C. Letra C. 4.11, no val de Jaboque, Deus mudou o nome de Jacó para Israel em Betel, Gênesis 35. E houve confirmação dessa mudança, o que ocorreu em Betel nessa ocasião. Aqui nós podemos ficar com a letra D. Jacó construiu sua casa sobre a pedra que usou como travesseiro quando fugia de Esaú, juntamente onde teve a visão da escada. Da escada, isso. Vamos ver as outras. A escada que liga. Ok, letra D é a mais correta. Vamos para 4.12, os descendentes de Esaú fixaram em sua localidade, se tornou conhecido como os descendentes de Esaú. Aqui é a letra D, Edom, por isso foram chamados de Edomitas. 4.13, o sonhador José recebeu de Deus justamente a capacidade de decifrar sonhos. Ele interpretou aqui, letra A condenação do padeiro, o restabelecimento do copeiro ao cargo, os 7 anos de fartura, seguidos 7 anos de fome. Letra A, 4.13. 4.14.
Após anos de humilhação no Egito, José finalmente é levantado como governador, abaixo apenas de Faraó, como ele avaliou que aconteceu em sua vida. Letra P. José reconheceu que Deus o fez passar por tudo isso para salvar sua família nos anos de fome que viriam à terra. E 4:15, para concluir a revisão, as bênçãos de Jacó dirigidas a seus filhos são, aqui a partilha do material que o pai dele, não, leis para cada tribo, também não, palavras poéticas, mas sem significado para o futuro, também não, aqui é poéticas e proféticas, letra D, 4:15, letra D, poéticas e proféticas. Muito bem, com isso, nós concluímos a lição 4, agora nós vamos ao teste número 2, teste 2, que nesse teste nós vamos ver acerca de uma revisão da lição 3 e 4. Então, teste de número 2, lição 3 e 4. Vamos lá ao teste de número 2. Vamos fazer uma revisão, são 16 questões. Teste 2. Primeiro, qual foi a tragédia enfrentada por Isaac e Rebeca antes do nascimento dos gêmeos? Aqui a resposta correta é letra D, a falta de filhos. A falta de filhos. 2. Qual foi a reação de Isaac à esterilidade de Rebeca? Letra A. Ele orou e continuou crendo na promessa de Deus. 20 anos ele orou. Então a primeira é letra D, a segunda letra A. Terceira, o que a falta de alimentos em Canaã levou Isaac a considerar? Letra C, ir ao Egito em busca de suprimento. Lembra que ele não foi, ele apenas considerou. Letra C. Então a primeira letra D, a segunda letra A, a terceira letra C. Vamos à quarta. Qual a semelhança entre as experiências de Isaac e as de Abraão no capítulo 26 de Gênesis? Aqui a resposta correta é letra D. Ambos tiveram que lidar com a fome em Canaã. Ambos tiveram que lidar com a fome. Quinta, por que o autor sagrado elogia a ação de Isaac em Hebreus 11:20? Letra C, porque ele acreditava ser o galardão, o guardião da bênção de Deus, e reconhecia que tinha uma grandiosa herança para transmitir a seus filhos. 5, letra C. 6. Qual é a consequência do comportamento de Isaac e Rebeca em relação ao favoritismo na família? Letra C. Eles dividiam gravemente o lar e criaram problemas na família. Letra C é a correta. 7. Agora é certo e errado. Esaú era zeloso por relações espirituais, sinceramente ansioso para ser fiel a Deus, apesar das tendências que não eram louváveis. Errado, Esaú não era zeloso. Letra B, errado, na 7ª. 8º, Isaac negou ser casado com sua esposa quando esteve na terra dos filisteus. No entanto, Abimeleque não castigou, até concedeu a ele liberdade explícita para habitar entre os filisteus, além de contar com a sua proteção. Letra A, correto. Letra A, correto na 8. 9. O direito de primogenitura incluía apenas uma bênção do pai e uma porção dupla da propriedade do pai. Errado, o direito de primogenitura incluía muito mais coisas. B, errado, na 9. 10. Ao lidar com a disputa que os filisteus criaram contra ele, Isaac escolheu retirar-se de Ezeque e de Sitna, seguindo para Reobote. Nesse evento, Isaac permaneceu firme como um homem paciente e devoto, deve ser, preservando o bom testemunho, especialmente o relacionamento com Deus. Letra A, correto. 10ª A, correto. 11º, Jacó ergueu uma coluna em Betel para agradecer a Deus pela sua primeira revelação divina, a visão da escada e dos anjos. Correto. 12ª, Jacó agiu corretamente ao enganar seu pai para garantir a primogenitura. Errado. Jacó não agiu corretamente. Errado.
13ª, a prosperidade de Jacó se deu porque Labão era muito astuto, experiente na criação de animais, e os esforços de Jacó só tiveram sucesso porque ele trabalhou duro. Errado. Os esforços tiveram porque Deus os abençoou. 13, errado. 14ª, José foi criado principalmente em Canaã, após sua família migrar da Mesopotâmia para a terra prometida por Deus a Abraão. Letra A, correto. Correto. Letra A, correto. 15, os irmãos José venderam como escravo por 20 moedas de ouro. Está errado. Foram 20 moedas de prata. O que torna errado, foram 20 moedas, mas foram de prata. Então a 15 está errado. A história de Judá e Tamar é um importante registro para demonstrar a trajetória da escolhida linhagem Jacó, que resultou no estabelecimento das 3 grandes famílias de Judá. Pérez, filho gêmeo de Judá com Tamar, tornou-se ancestral de José, pai de Jesus Cristo. Correto. Letra 16, letra A, correto. Muito bem, com isso nós terminamos o teste. Semana que vem o aluno deve estudar a lição 5 e 6. Entre na plataforma, estude a lição 5 e 6. Para a próxima semana é o livro de Êxodo. Hoje nós completamos o livro de Gênesis. Nós ainda vamos estudar Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco, curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Se você assistiu esse vídeo e não é aluno e quer se matricular, entre em contato conosco através do canal do YouTube, coloca aí um comentário que queria se matricular, né, e deixe seu contato e nós entraremos em contato, te registraremos. Você pode assistir essas aulas, você pode fazer os testes e ter acesso à plataforma da ETAD. Não importa em qual lugar do mundo você esteja, na Europa, Costa Leste, Estados Unidos, Brasil, você pode se matricular no nosso núcleo. As aulas são via YouTube, a plataforma é digital e os testes é digital e você pode estudar e fazer o seu curso de teologia do nosso núcleo. Então entre em contato conosco, se matricule, não importa em qual lugar você está, se torne aluno, aprenda teologia pelo YouTube, com a plataforma eletrônica e com os testes digitais. Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, graças te damos por mais uma aula do curso da ETAD. Abençoa todos os alunos e aqueles que estão apenas assistindo a aula também, para que aprendam mais e mais a tua palavra. Assim nós oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Acione o nosso canal no YouTube, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe. Amém.